Um certo dia, um menino de 12 anos, completo de feridas pelo corpo, bateu na porta de seu vizinho completamente desesperado, implorando por comida e água. Ele tinha uma fita adesiva em seus tornozelos, havia fugido de casa e tinha sinais de desnutrição. Além disso, ele era filho de uma conhecida influenciadora do YouTube americano. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Naka. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve antes de mais nada. Ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades. E todo comentário, like e compartilhamento ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, bora pro caso? Ruby Frank, ou Ruby Griffith, nasceu no dia 18 de janeiro de 1982 em Utah, nos Estados Unidos. Ela era filha de Chad e Jennifer Griffith e cresceu junto de mais 3 irmãs e um irmão. E não demorou muito para que ela quisesse também começar a sua própria família. Não se tem muitas informações sobre a sua infância, sua juventude, além de que ela era de uma família bem grande, bem unida. Os seus pais costumavam mimar bastante seus filhos e eles tinham basicamente tudo o que queriam. A família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou seja, era uma família mórmon e era em geral uma família também muito religiosa. Mesmo com uma família bem religiosa e bem unida, a Ruby nunca foi a mais simpática entre seus irmãos. Ela costumava ser bastante egoísta, não gostava de dividir as suas coisas, tinha um ar de superioridade e era em especial muito ligada principalmente à sua mãe. Desde jovem, ela sempre quis ser a melhor em tudo. Ela era a mais velha entre os irmãos e costumava querer tudo para ela. Com isso, o seu relacionamento com as pessoas também era algo bem complicado. E por conta disso, ela nunca teve muitos amigos. O seu único objetivo era bem claro: se casar. Ela chegou a noivar ainda enquanto estava na escola, mas não deu certo o relacionamento e eles terminaram. Então ela foi para a universidade e lá ela conheceu Kevin Frank. E eles moravam no mesmo complexo de apartamentos, estudavam na mesma universidade e logo se apaixonaram. A relação entre os dois era muito mais algo que vinha diretamente do Kevin, enquanto a Ruby queria somente se casar o mais rápido possível. Ela tinha inclusive uma lista de características para o que seria o homem perfeito para ela. E não demorou muito para que o Kevin encontrasse essa tal lista e ele começou a fingir ser esse homem perfeito, o que fez ela gostar dele ainda mais, já que ele tinha todos os requisitos que ela julgava que seria perfeito para ser seu marido. O relacionamento foi extremamente rápido. E em 2 semanas de namoro, a Ruby então pediu a mão do Kevin em casamento e ele aceitou. 3 meses depois, eles se casaram e o casamento aconteceu no ano 2000. Na época, o Kevin estudava engenharia e continuou seus estudos, mas como o objetivo principal da Ruby era arrumar um marido e ela havia conseguido, então ela desistiu da universidade. 3 anos depois do casamento, nasceu então a primeira filha do casal, chamada Cherry. Consecutivamente, a cada pelo menos 2 anos, a Ruby ficou grávida e deu à luz aos seus outros filhos, Chad, Abby, Julie, Russell e, por último, Eve, em 2013. Ou seja, eles se tornaram então uma família de 8 membros, sendo 6 crianças e o casal. Eles eram a típica família feliz, onde todos estavam sempre muito felizes, tinham bons relacionamentos, uma boa vida financeira, estável. O Kevin fez um mestrado, doutorado e se tornou professor assistente na Universidade Brigham Young, e a família se estabeleceu em Springville, em Utah, em um subúrbio popular entre as famílias mormons. Eles tinham como rotina, então, o pai sair para trabalhar, enquanto a Ruby cuidava da vida doméstica, das crianças, e nos finais de semana eles iam para a igreja e eventos esportivos. Um dos hobbies da Ruby era gravar a sua família, e eles postavam alguns vídeos aleatórios no YouTube. Até que em 2015, a Ruby decidiu que começaria a gravar o dia a dia de sua família, criando agora um canal no YouTube intitulado 8 Passageiros. No começo, os vídeos eram algo bastante amador, vídeos caseiros,
já que era também bem no início do YouTube, e logo ela começou a ter uma série de seguidores e ter um certo sucesso. Então, o seu novo objetivo se tornou fazer sucesso na plataforma. Todos os dias, sem exceção, a Ruby então começou a postar o dia a dia da sua família. Segundo ela, a motivação dos vídeos era porque seus filhos estavam crescendo rápido demais e era uma forma de viver o momento. O seu canal realmente conseguiu se tornar algo viral e se tornou um dos canais familiares mais assistidos do YouTube, tendo mais de 2 milhões de inscritos e mais de 1 bilhão de visualizações. Os vídeos foram se tornando também mais profissionais e o casal compartilhava a forma em que cuidavam das crianças, tudo de maneira saudável e bastante rigorosa. As crianças tinham tarefas e só podiam fazer certas coisas após seguirem essas tarefas. Ou seja, muitas famílias gostavam de assistir porque não era uma típica família rica com crianças mimadas. Era, então, uma família real. Eles postavam sobre as doenças das famílias, os dramas adolescentes, tudo até de uma forma também sensacionalista, justamente para atrair visualizações. Postavam indo comprar o primeiro sutiã da filha, o garoto entrando na puberdade, até as crianças indo tomar injeção no hospital. Tudo era conteúdo e tudo isso deixava as crianças e adolescentes completamente envergonhados. Mas os pais postavam mesmo assim, até porque agora isso tinha se tornado o trabalho da Ruby. Os fãs do canal, com o tempo, criaram também fóruns online sobre eles, onde eles analisavam os assuntos da família Frank, como, por exemplo, a interação das crianças com outras crianças, se os mais velhos já deveriam ter missão para sair, para namorar e etc. E em 2019, esses fãs começaram a perceber algumas diferenças na Ruby, principalmente que ela estava mais fria, já não tinha tanta interação com ninguém como antes. Principalmente em um dos vídeos postados em 2020, o seu filho mais velho acabou falando que os seus pais não tinham deixado que ele dormisse em sua própria cama e ele estaria sendo forçado a dormir em um puff por 7 meses. Depois, a Ruby gravou um vídeo falando sobre ter mandado seu filho mais velho, Chad, para um acampamento selvagem para adolescentes rebeldes. Nessa mesma época, ela conheceu uma mulher chamada Jodie Hildebrandt. Ela fazia parte de um programa chamado Connections, que era uma espécie de coach. Ela dava aulas principalmente para famílias. A Connections não era diretamente ligada à Igreja Mórmon, mas havia ganhado grande popularidade através do networking feito pela Jodie, onde ela conseguiu atrair muitos clientes e principalmente mães de famílias grandes, assim como a Ruby. A Jodie era uma mulher estranha, digamos assim, não era mais simpática. Segundo ela, ela foi criada em uma família com 6 irmãos, na zona rural do Arizona, e ela cresceu em um lar controlador, onde ela passava mais tempo com os animais do que com pessoas. Em seu livro, ela fala também sobre ter sido abusada sexualmente quando criança, mais de uma vez, primeiro por um vizinho e depois por um garoto de 16 anos. E ela passou muitos anos sem falar nada para sua família, porque ela levava como se fosse algo culpa dela, por seus comportamentos. E ela só aprendeu a lidar com isso quando ela cresceu e passou por uma terapeuta. Então, antes dela se tornar coach, ela também se tornou terapeuta e trabalhou em uma franquia de terapia que tratava viciados em pornografia. Depois, ela criou a Connection. O Kevin não gostou da ideia, mas de início apoiou a Ruby nas conferências da Connections. E segundo uma testemunha, o Kevin teria dito mais de uma vez que aquilo tudo se tratava de um culto. A Jodie pressionava seus clientes a trabalhar no que ela mesma designava como seus vícios. Principalmente, em relação aos homens, ela tratava como vícios de pornografia. E o Kevin nunca entendeu o que realmente estava fazendo nesses grupos, mas a Ruby dizia que se sentia usada de certa forma quando o marido pedia sexo a ela ou coisas sexuais em geral. Então até ele ficou por um tempo nesse grupo, achou que estava melhorando seu casamento, já que o casal já não brigava mais como antes. E foi inclusive depois de entrarem nesse grupo que o filho foi mandado para o tal acampamento. Com isso, os seguidores começaram a investigar o que poderia estar acontecendo com a família. E uma das teorias era que a Ruby estaria fazendo parte de uma seita, ou que seu casamento estava para acabar. Além disso, os inscritos começaram a perceber também coisas perturbadoras que poderiam estar acontecendo, como por exemplo, a Ruby ameaçar cortar a cabeça de um bichinho de pelúcia, cancelar o Natal e até não dar comida aos seus filhos.
tudo como uma forma de punição. Com isso, seus seguidores criaram até um abaixo-assinado pedindo que a família fosse investigada. E teve milhares de assinaturas. Então, o Serviço de Proteção à Criança foi acionado, porém nada aconteceu. Em 2021, enquanto estavam em um retiro para celebrar a Ruby após concluir o seu treinamento para se tornar treinadora certificada de condicionamento físico para a saúde mental, a Jodie compartilhou que estava tendo pesadelos demoníacos. Muita gente também percebeu que a Jodie estava mais estranha que o normal. E uma amiga dela disse que ela havia sido diagnosticada com esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade, porém ela nunca procurou tratamento. A Jodie passou um tempo na casa dessa amiga, que se chamava Hannah, porém depois recorreu à família Frank. Porém, o Kevin não quis se envolver, mas a Ruby, como sempre, tinha esse desejo de ser melhor em tudo, de participar de tudo. Ela queria ser a melhor amiga da Jodie, a amiga mais prestativa e querida por ela. E com isso, a casa da família Frank piorou drasticamente. A Jodie entrava em uma espécie de transe durante a noite e a Ruby tinha que dormir com ela na mesma cama. Após um tempo, ela começou também a falar que estava tendo visões, assim como a Jodie. Nessas visões, ela disse que estava andando no céu e tinha um leão chamado Charles, de estimação. E ela começou também a falar em vozes diferentes. E a Jodie dizia que ela estava sendo possuída por Satanás. O Kevin, na sua própria casa, já não tinha mais espaço, não tinha privacidade. A Ruby se distanciou completamente do marido. Ele não tinha permissão nem para ir até a cozinha, para ir ao quarto. Ele tinha que perguntar quando podia voltar para casa, caso ele saísse, e tinha que pedir permissão até para conversar com a sua mulher. A Jodie ficou na casa da família até o início de 2022, quando então ela voltou para sua casa, que ficava a cerca de 3 horas dali. Nisso, a Ruby pediu que seu marido assinasse um contrato, passando para Jodie o canal 8 Passageiros. Ele achou um completo absurdo, já que era um canal multimilionário e ela estava simplesmente dando para Jodie. Além disso, ela ameaçou Kevin caso ele não assinasse o papel. Em 2022, tudo ficou ainda mais claro para os seguidores quando a Ruby mudou seu Instagram para Mães de Verdade e não postava mais fotos da sua linda família. A foto do perfil mostrava a Ruby, agora com a sua parceira de negócios e terapeuta, Jodie Hildebrandt. No YouTube, nenhum vídeo tinha sido postado, até que então o canal foi excluído. O Kevin já não era mais o líder da família, ele era rebaixado e vivia no fundo do poço. Ele mesmo começou a acreditar, inclusive, que havia tratado mal a sua esposa, que era viciado em pornografia, e a Ruby havia mandado ele sair de casa e encerrar o seu contato com seus filhos. Além disso, a Ruby mandou que o filho mais velho, que tinha 17 anos na época, fosse embora também de casa, já que ele tinha levado garotas para lá. Até essa altura, a filha mais velha também já tinha saído, pois tinha iniciado na universidade, então acabou ficando as duas filhas adolescentes, o filho de 11 anos e a filha de 8 anos, todos sozinhos com Ruby. Na internet, seus inscritos imploravam por notícias, se mostravam preocupados com a família, com as crianças e ninguém sabia o que estava acontecendo. A Ruby começou a aparecer em vídeos postados agora pela Jodie, que eram vídeos basicamente de coaching. Além disso, a Ruby e a Jodie lançaram episódios em formato de podcast e coescreveram um livro de exercícios sobre parentalidade. A verdade é que mesmo que ela tentasse se mostrar como uma elegante mãe mormon, em sua casa estava ocorrendo as piores punições possíveis. Mesmo que a Connections promovesse a disciplina, na mesma semana em que o Kevin saiu de casa, a Ruby postou em seu Instagram uma forma de justificar bater em crianças. 2 meses depois, a Cherry, a filha mais velha, ligou para a polícia pedindo para que fossem verificar o bem-estar de seus irmãos, porque ela tinha recebido uma ligação de um vizinho dizendo que não tinha visto nenhum adulto na residência por 5 dias, e ela sabia que sua mãe estava com Jodie a 3 horas do local. Os policiais foram até a casa da Ruby e viram as crianças pela janela, porém eles não entraram, porque na cidade não é permitido entrar à força em uma casa sem ter uma situação urgente. Os vizinhos, no momento que viram a polícia, se juntaram e falaram que as crianças não estavam frequentando a escola, que elas recebiam educação em casa, que a Ruby sempre deixava seus filhos sozinhos, que eles não viam a luz do dia,
não tinham interação com ninguém e não tinham como pedir ajuda. E a verdade é que as crianças estavam sendo privadas de comida, forçadas a trabalhar ao ar livre sem proteção solar, o que resultou inclusive em queimaduras graves. Eles eram amarrados, frequentemente espancados, e uma das filhas inclusive teve que pular várias vezes em um cacto. A Ruby mantinha em seu diário todas as informações do que acontecia na sua casa, e ela parecia convencida de que Satanás tinha o poder sobre seus filhos, e que o seu papel era aproximá-los de Deus por meio da obediência. Em uma das páginas, ela dizia que seu filho havia roubado água enquanto estava com sede. Em outra, ela falou sobre a sua filha mais nova ter feito rimas sobre ela, dizendo que ela a deixava com fome e chamava isso de jejum. E por isso, a Ruby então raspou a sua cabeça e a encharcou na lavagem do cachorro. Ela falava dos seus filhos como manipuladores, enganosos, e dizia que quando a sua filha choramingava, era como se fosse a voz do diabo saindo de sua boca, e dizia que não alimentaria um demônio. Tudo isso em relação a alimentar os seus próprios filhos. Em 14 de julho de 2023, um de seus filhos então fugiu de casa, porém ele foi encontrado pela Jodie e a Ruby que estavam no caminho. Elas o levaram então para a casa da Ruby, amarraram uma corda em seus pés, uma corda na sua cintura, drogaram ele com medicamentos e forçou ele a dormir da mesma forma. Ela escreveu em seu diário dizendo que sabia que para manter o seu filho, ela precisava sedá-lo. Quando o garoto acordou, ela observou enquanto ele tomava banho e depois então trancou ele no armário. A Jodie levou a menina mais nova para o deserto, enquanto ela gritava por água, comida, amor e uma outra família. Tudo foi registrado no diário. Quando chegou em casa, elas então limparam os ferimentos de cactos que tinha nessa garota e a trancaram também dentro de um armário. No dia 30 de agosto, o garoto então conseguiu finalmente escapar. Ele correu até uma casa próximo da sua e pediu para o vizinho levá-lo à delegacia urgente. O garoto não usava sapatos, estava com muita sede, fome, tinha fitas adesivas em seus tornozelos e pulsos. O próprio vizinho, vendo o estado do garoto, começou a chorar bastante. E logo depois ele foi levado então de ambulância para o hospital. A criança levou a polícia até a casa da Jodie e no local encontraram a filha mais nova da Ruby trancada no armário com o seu cabelo raspado. Cerca de 2 horas depois, a Ruby chegou até a casa da Jodie e tanto ela quanto a Jodie foram algemadas e detidas. Durante o caminho até a delegacia, as duas cantarolavam hinos. Procurando pelas outras crianças, a polícia encontrou as outras 2 filhas limpando a casa do presidente da empresa Connections. Sabendo do ocorrido, o Kevin foi para a delegacia e ele parecia fora de si. Ele mal tinha tido qualquer comunicação com o Ruby e as crianças desde o começo do ano e não sabia o que vinha acontecendo na sua casa. Quando ele soube a forma que seus filhos foram encontrados, ele chorou, gritou e disse que se sentia responsável por tudo isso e que parecia que era tudo uma história inventada. Pelo telefone, ele chegou a conversar com a Ruby, que disse que adultos têm dificuldade em entender que crianças podem ser cheias de maldade e entender o que é preciso para combater o mal. Ela dizia que estavam perseguindo ela como uma caça às bruxas e que o diabo estava atrás dela há anos. Depois, quando Kevin falou novamente com a polícia, ele disse que a Connections era um inferno psicológico e que a Jodie e a Ruby destruíram sua família. Em novembro daquele ano, ele pediu o divórcio. Tanto a Ruby quanto a Jodie foram acusadas de 6 acusações de abuso infantil. As irmãs da Ruby vieram a público em um comunicado conjunto, dizendo que a prisão da Ruby precisava acontecer, e que não falavam nada antes pelo bem das crianças, e que além disso, ela e suas irmãs foram cortadas da vida da Ruby e elas não tinham ciência do que vinha acontecendo na casa da família. A filha mais velha de Ruby também publicou em seu Instagram que a justiça estava sendo feita. Em setembro de 2023, durante uma audiência judicial, a Ruby alegou que um de seus filhos havia abusado sexualmente de 20 pessoas, incluindo um irmão. Porém, ela não forneceu qualquer prova. Então, em dezembro de 2023, a Ruby se declarou culpada de 4 de 6 acusações de abuso infantil agravado, e sua parceira Jodie também se declarou culpada. Em 20 de fevereiro de 2024,
Ruby Frank foi sentenciada a 4 penas consecutivas de prisão de 1 a 15 anos. Em sua audiência, ela disse: "É importante para mim demonstrar o meu remorso e arrependimento sem culpa. Assumo total responsabilidade pelas minhas escolhas e é minha preferência cumprir uma pena de prisão." A Jodie recebeu a mesma sentença. O Kevin não foi relacionado aos crimes e não foi acusado de nada. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais!